Santos empatou na terceira rodada do Paulistão Feminino. Vem comigo ver como foi esse jogo. Oi, eu sou a Esté, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Nesse vídeo a gente vai falar sobre o jogo entre Corinthians e Santos, válido pela terceira rodada do Paulistão Feminino. Empate 1-1. Eu confesso pra vocês que eu tava com um pouco de medo desse jogo, por tudo que a gente já tinha passado nessa temporada contra equipes que são mais fortes do que a gente nesse momento, né? Que tem um poder muito mais forte. A gente sabe que o Corinthians é a equipe a ser batida, ainda não perdeu nessa temporada, então assim, era um jogo que a gente esperava uma dificuldade muito grande. Falei isso para vocês no pré-jogo. Eu disse também que a gente vinha de 2 vitórias aí na sequência, nesse início de Paulistão, contra o Pinda e contra o Marília, mas a gente sabe que essas duas equipes são equipes mais fracas tecnicamente, então a gente até conseguiu um resultado bem significativo contra elas. Só que contra o Corinthians o que a gente ia enfrentar era um desafio muito maior, era prova de fogo, era para saber de fato se o nosso futebol realmente melhorou ou não. E a gente, apesar de ter empatado, não fez um bom jogo. A gente já começa por aí. A gente foi a campo com um time diferente, né? Diferente do que a gente está acostumado aí. Algumas jogadoras como a Kathleen, por exemplo, começou no banco. Só que assim, de forma geral, o Corinthians foi melhor no jogo e poderia ter saído com a vitória, diferente do Santos, que quando conseguiu o empate, meio que se contentou com isso, e isso também ficou muito claro no final da partida, quando a gente vê jogadoras do Corinthians saindo de campo frustradas por causa do empate, enquanto as jogadoras do Santos estavam comemorando esse empate. Então, só nessa comemoração no final, nessa reação pós-empate no clássico, a gente já vê como está distante a realidade dessas duas equipes na temporada, né, nesse momento. Porque realmente, por mais que a gente não queira comemorar o empate, diante do que a gente já jogou contra equipes como Palmeiras, Flamengo aqui nessa temporada, sair com o empate diante do Corinthians, que é a equipe a ser batida, é um resultado bem significativo. Confesso que eu não me senti confortável vendo as atletas comemorarem isso, porque eu acho que quando você veste a camisa do Santos, o empate não é, tipo, motivo de comemoração. A gente sempre tem que buscar o melhor, e o melhor sempre é os 3 pontos, sempre são os 3 pontos. O melhor sempre é a vitória. Mas, enfim, dadas as circunstâncias, dado ao nosso contexto na temporada, gente, o empate diante do Corinthians foi algo bem vistoso, assim, mas não futebolisticamente falando, né? Porque a gente fala de resultado. Resultado, ok. Futebol apresentado, nem tanto, né? O gol foi marcado pela Paola, né? Num cruzamento ali, a bola acaba sobrando para ela e ela consegue a finalização para o gol. A gente empata o jogo nesse momento, aos 35 ali do primeiro tempo, porque o Corinthians já tinha aberto o placar um pouquinho mais cedo, só que antes de abrir o placar, teve a oportunidade de abrir o placar aos 3, 4 minutos de jogo num pênalti, onde a jogadora do Corinthians acabou desperdiçando e mandando para fora. A goleira tinha caído para um lado, né? A Kelly caiu para um lado e a bola foi para o outro. Só que ela tirou demais ali, tentou tirar demais da goleira e acabou finalizando para fora. Senão, naquele momento, já com 3, 4 minutos de jogo, já estaria 1-0 para o Corinthians. Depois de um tempinho, o Corinthians consegue chegar no resto do gol com um golaço, diga-se de passagem. E aos 35 minutos, o Santos empata. Mesmo a gente empatando o jogo ali aos 35 minutos, o Corinthians era melhor na partida. O Corinthians mandava no jogo. O Corinthians tinha as principais ações e o Corinthians assustou muito mais o Santos do que o Santos assustou o Corinthians. A gente teve uma bola na trave, por exemplo, né, numa finalização ali, numa cobrança de falta. Só que, tirando essa finalização na trave, que foi o nosso lance mais perigoso antes do gol acontecer, do nosso gol acontecer, a gente não teve outras chances ali assustando o Corinthians e chegando. Diferente do Corinthians, que conseguiu assustar a gente bastante ali. No segundo tempo, o Corinthians meio que cai um pouco de rendimento e elas acabam deixando o Santos jogar um pouco mais. Mas ainda assim, o Santos peca muito na parte da criatividade, né? E as substituições começam a acontecer. Entra a Kathleen, entra a Thaisinha, né? Muitos nomes entram ali no segundo tempo. Só que mesmo assim, mesmo com essas substituições, para tentar dar um gás necessário, e mesmo que o Corinthians tenha tido uma queda ali de rendimento nessa segunda etapa, a gente não consegue, de forma alguma, assustar o Corinthians, né? Chegar com perigo,
com uma boa finalização, a gente não consegue isso. Eu falei para vocês no pré-jogo que o Santos enfrenta muitas dificuldades em todos os setores do campo defensivo, na parte do meio-campo, na questão criativa e também na parte ofensiva. E ontem, mais uma vez, a gente também encontrou muita dificuldade nessa questão ofensiva. São finalizações que muitas vezes são muito displicentes, né? É muito difícil chegar. E quando chega, a gente não tem aquela calma e aquela tranquilidade para finalizar. Finaliza de qualquer jeito, espera que a bola entre num chute muito fraco, e assim, a gente sabe que essas coisas não vão acontecer. Enfim, nós empatamos, né? 1-1 em um jogo onde o Santos não foi bem. Só que, querendo ou não, o resultado mantém a gente com a invencibilidade no Campeonato Paulista e começa, querendo ou não, dar uma pontinha de esperança ali para a gente sair da situação desconfortável que a gente está no Campeonato Brasileiro. A gente, como vocês já devem estar cansados de saber, nesse momento nós estamos dentro da zona de rebaixamento, em 13º. Então o Santos, até o momento, está próximo ao seu inédito rebaixamento no Nacional Feminino. E a gente não quer que isso aconteça, né? Aos modos do que aconteceu, por exemplo, no futebol masculino. Então, a verdade é que, assim, gente, o Santos precisa melhorar, né? A gente teve a contratação da Solly James, por exemplo. Eu postei sobre isso ontem também para vocês, em todos os perfis aí, aqui no YouTube, no Instagram, no Facebook, falando sobre a contratação da Solly James. É uma veterana que chega para tentar ajudar o time. A gente, no momento, hoje, não tem aquela centroavante matadora que a gente tinha, por exemplo, antes da Cristiane, por mais que a Cristiane na reta final ali deixou muito a desejar, né, futebolisticamente falando, mas a gente espera que a Solly James chegue para ser de fato essa jogadora e que a gente consiga sair dessa situação incômoda e passe a ganhar jogos e ganhar e convencer também, né? Porque não basta só ganhar por ganhar, como a gente ganhou do Pinto e do Marília, sem dar de fato uma confiança para a torcida de que, olha, cara, dá para acreditar. Porque até o momento a gente sempre vai chegar num jogo assim, como a gente jogou, por exemplo, contra o Corinthians ontem, com aquele receio de que a qualquer momento pode dar errado e a gente vai sair com a derrota do jogo. Enfim, gente, comenta aí o que vocês acharam dessa partida. O Santos, como eu disse para vocês, empatou e a próxima partida agora é contra o RB Bragantino. E a gente vai ver o que a gente vai esperar deste jogo. Comenta aí o que vocês acharam da partida, se vocês gostaram ou não, se vocês gostaram também da atitude das atletas de comemorarem no final um empate. Confesso que isso me incomodou, mas eu já expliquei o porquê. Enfim, eu vou ficando por aqui. Um beijo para vocês e até a próxima. Tchau!